O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, eu sou a Camila Camasmi e hoje no Crimes e Efeitos nós vamos falar sobre o caso da Nicole. A Nicole tinha 15 anos, estava passando alguns dias na casa do avô. A mãe deixou como qualquer mãe deixaria. Uma tarde ela saiu para encontrar o namorado e depois disso desapareceu. Vieram as horas, sem respostas, a espera, o desespero. Até que dias depois veio a notícia que nenhuma mãe está preparada para receber. Nicole foi encontrada em uma lagoa sem vida. E o que mais choca, ela estava com o próprio namorado. E segundo o que foi apurado, ele estava com a sua ex-namorada, também envolvida na morte cruel de Nicole. O caso avançou, foi para a justiça, mas agora eu peço para vocês pararem um segundo, que eu vou contar a mesma história, sobre a mesma menina e o mesmo fim, mas com um detalhe a mais. Quero que vocês analisem essa mesma menina com uma mãe divorciada, cheia de tatuagens, trabalhava na época com conteúdo adulto, já tinha um outro filho e hoje está grávida novamente. Agora me diz, isso mudou o crime? Ou mudou o seu olhar? Porque aqui é que tudo vira. O foco sai de quem perdeu a vida e fica para quem está aqui com a gente. Não por provas, não por investigação, mas por puro julgamento. Então, o que tanta gente olha para isso? Por quê? Por que as pessoas tanto comentam sobre a vida da mãe? Isso é justo? Existe alguma relação com esse crime? Porque às vezes é mais fácil julgar quem ficou do que encarar realmente o que aconteceu. E para esclarecer todos esses questionamentos aqui que eu coloquei no ar, eu vou conversar hoje com a Pete, a mãe de Nicole. Pete, Oi, Pete, seja bem-vinda. Se é que a gente pode falar, seja bem-vinda ao canal, que a gente sabe que aqui a gente trata de dor, de injustiça, mas obrigada por estar confiando aqui na gente, no nosso trabalho. E eu gostaria que você se apresentasse e começasse já dizendo quem é a Nicole, quem é a Pete, antes de tudo acontecer. obrigada pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui. Bom, Nicole, não é difícil falar sobre ela, é uma menina de 15 anos, que era para estar completando 16 anos, agora em maio. Brilhante, uma menina brilhante, uma boa filha, boa aluna, boa amiga, boa irmã, ela era boa em tudo, ela era uma menina que fazia arte, né, desenhava, sonhava grande, era super inteligente, ela estudava sozinha em casa, ela, sabe, estava aprendendo mandarim, aprendendo russo, código Morse, assim, coisas que, sabe, é difícil você ver outros adolescentes tá fazendo, assim, ela era muito focada em aprender as coisas que ela gostava, queria ser pilota de avião, então ela já estava planejando como que ela faria isso, sabe, é uma menina extremamente doce, gentil, tinha medo de briga, medo de barulho, minha melhor amiga, minha filha, ela chegava da escola, eu já esperava enquanto eu estava fazendo comida,
ela vinha conversar comigo, me contar as fofocas, me contar as novidades, falar sobre o que ela sentia, os medos. Então a gente era muito amiga, muito próxima. E foi uma perda muito difícil, porque até hoje é como eu fico esperando, sabe, enquanto eu faço comida, enquanto eu tô fazendo as coisas, esperando, ouço no meu inconsciente o barulho do portão, esperando ela chegar, e ela não vai mais chegar. Enfim, e eu, como mãe, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra, mas diante da sociedade, dos olhos da sociedade, eu sempre fui diferente por ser uma mulher alternativa, tatuada. Comecei a trabalhar com conteúdo adulto um tempo depois que eu tive ela. Eu fiquei 8 anos nesse meio aí, porque eu precisava, né, sustentar minha filha, me virar na vida. Afinal, fui mãe com 15 anos, né, então eu não dependi de pai, de mãe, de marido, de namorado, de ninguém. Eu fui atrás, mas antes disso eu já tinha, né, uma caminhada aí com outros trabalhos, eu já fiz de tudo na minha vida, fui vendedora, fui garçonete, fiz outras coisas, e eu não estava me rendendo muita coisa, não estava conseguindo sustentar minha filha, então eu acabei entrando no meio do conteúdo adulto, que foi o que alimentou, foi o que deu teto, que deu roupa, e não precisou fazer com que eu precisasse me humilhar, né, para pedir pensão, para depender de outras pessoas. Eu simplesmente fui uma menina que eu tive a minha gestação, sim, muito cedo, mas eu me virei na vida sozinha, então, essa é a minha história. Triste ouvir esse finalzinho que você relata. Eu não precisava me humilhar para pedir pensão, que não deveria nem ter essa luta aí, né? Aliás, não precisa, para lutar pelo que é certo, a gente não precisaria ter tanta dor, tanto sofrimento. Mas os questionamentos, eles existem e às vezes se torna cruel tanto quanto crime, né? As pessoas, ao invés de acolher uma mãe que perdeu a filha de uma maneira trágica, de uma maneira terrível, né? E ela ainda tem que se submeter à sua vida ser exposta, à sua intimidade ser exposta, e as pessoas falam: ah, mas ela fazia isso e não queria exposição. Então, isso não é da nossa conta, isso não te faz uma mãe menor do que outras mães que não trabalham dessa maneira. Então, assim, né? E eu tenho certeza que muitas mulheres também julgam tanto quanto, né? Porque as mulheres elas não se apoiam, né? As mulheres não são unidas, infelizmente. Exatamente. Aí me fala uma coisa, Nicole. Eu queria que você me contasse como foi uma semana antes, os seus momentos que você lembra da sua filha uma semana antes dela ir para casa do avô. Como que foi essa ida para casa do avô? Era costume, não era? Para a gente entender. Então, a Nicole, ela era muito apegada ao meu pai, e todas as férias escolares ela passava com ele, né, independente de quando eu estava em Mococa ou em Hortolândia, porque a nossa vida praticamente foi em Hortolândia, construída em Hortolândia, criei ela em Hortolândia. Mas em 2022 a gente mudou para Mococa, porque na época eu me divorciei, enfim. Aí eu fui para Mococa desde 2022, e desde lá também a Nicole viajava para passar as férias com meu pai e meu irmão, que moravam em Hortolândia, né, até então onde a gente morava também. E sempre foi assim, eles sempre foram muito apegados, muito unidos, já era um combinado nosso. Meu pai é uma pessoa de extrema confiança, sempre cuidou muito bem da minha filha. Desde que eu estava grávida, assim, meu pai, nossa, beijava minha barriga, conversava com a minha barriga. Eu tive muito apoio do meu pai desde o começo, sabe? Então, eles eram muito apegados. E aí, as lembranças que eu tenho é essa, eu cozinhando ali, a minha filha vindo conversar comigo, vindo contar novidades, falar sobre os sentimentos dela. Era uma menina muito espoleta, muito criançona, sabe? Ficava imitando bichinhos, fazendo miadinhos. O desenho favorito dela era Marcha e Urso, então já sabe? Eu tenho essas lembranças. Ela era muito meninona mesmo, assim, uma menina
Ai, faz muita falta, assim. No dia em que ela foi para o seu pai, qual foi a sua última lembrança, a última coisa que vocês falaram? Como foi esse abraço, essa despedida de vocês? Bom, eu deixei ela no ônibus, né? Levei ela na rodoviária, eu e meu marido, dei um abraço nela, a gente levou a mala dela, inclusive dentro do ônibus, a gente deixou lá. Depois meu pai, a gente combinou dele pegar ela também lá na porta da rodoviária, pegou ela, e a gente se falava, se comunicava todos os dias por videochamada. Então, eu sempre tinha contato com ela, a gente estava sempre conversando, estava sempre orientando ela. E aí, Nicole, tomou remédio? Tomou banho? Como que tá aí? Foi aonde? Então, eu estava sempre ali em comunicação com ela, sempre conversando, fazendo videochamada, inclusive quando ela estava na companhia do menino, quando o menino foi na casa do meu pai, lá eles comeram pizza, enfim. Todos esses momentos eu estava ali presente de alguma forma também, ou por áudio, ou a gente conversando, ou fazendo videochamadas. Enfim, a gente sempre estava, independente de longe ou perto, a gente sempre estava em comunicação. Então, eu sabia tudo sobre a minha filha, ela sempre passava tudo para mim, e era isso. A gente tinha essa aproximação, essa amizade, essa confiança, tudo que eu não tive, né, quando eu era adolescente, eu busquei fazer com ela depois, porque eu fui uma adolescente que eu precisei muito disso, né? Não que meus pais foram pais ruins, muito pelo contrário, foram pais incríveis, mas não tinha essa proximidade. É uma coisa que eu acho que falta muito, né, em muitas famílias, ter esse contato, ter essa confiança. E é uma coisa que eu sinto muita falta. E eu tentei passar isso para minha filha, justamente pensando que não correria riscos, né? Enfim, mas mesmo assim a vida ainda aconteceu. O pior mesmo, como eu digo sempre, todo cuidado é pouco, e mesmo tendo todos os cuidados o melhor que eu fiz ainda não foi o suficiente. Antes da gente começar a falar, eh, desse criminoso, dos criminosos, né, eu queria saber como que era o contato dela com o pai, se ela tinha esse contato, se o pai era um pai presente, se ele se ela ia dormir na casa do pai, se ela frequentava, viajava, como que era essa relação dela com o pai? Então, teve várias fases, vários períodos aí. Quando a gente se divorciou, se separou, ela era ainda muito pequenininha, ela tinha 4, 5 aninhos, mais ou menos, e desde ali ele não foi muito presente, né? Eu me mudei para Mococa na época que eu me divorciei novamente, para poder me reerguer, e nesse período eu fiquei um ano, ele ficou um ano sem ver ela, sem se comunicar, e ela chorava, pedia o pai, e eu ligava para ele: olha, Nicole, tô sentindo sua falta, liga para ela, fala com ela, enfim, foi um período difícil. Depois que ela começou a crescer um pouquinho, ele começou a pegar ela de vez em quando, né, que as fotos aí que, que ele tem, que o pessoal tem aí, é desses períodos que ele passou, esses poucos períodos que ele passou com ela. Precisei também ficar muitos anos aí lutando para ter uma pensão, enfim. A gente nunca foi muito próximo, eu e ele, não estou aqui também para falar mal de ninguém, acusar ninguém, mas para contar a minha história, a relação e a história da minha filha. A relação que a gente tinha era essa, assim, e depois, quando ela começou a ficar maior, a entender melhor as coisas, ela começou a decidir por si só. Então, quando ela queria ir, ela ia, quando ela não queria ir, ela não ia. E era assim, aí eles começaram a conversar pelo celular, e aí ela decidiu o que ela queria. Mas era muito difícil, ela não gostava muito, assim, porque ela alegava que ele era muito fanático religioso, aí pegava no pé dela, sobre essas questões, aí ela era obrigada a ir para a igreja, enfim. E também, né, ela viu muita coisa que eu passei com ele, algumas situações difíceis, e ela sabia que eu precisava ficar pedindo por pensão muitas das vezes, aí ela via tudo isso, presenciava tudo isso, e ela tirou as próprias conclusões dela e não gostava de ter tanta proximidade. Mas é óbvio, né? Ela é filha, ela vai ter sentimento pelo pai, ela sempre
quis ter essa proximidade, então, quando ela queria sentir no coração, ela ia, é isso. Interessante isso que você disse, de não querer, né? Realmente você foi muito educada em querer relatar como que era, porque eu não sei se é o caso, se for o caso, se você quiser falar, ok, se não for, ok também, melhor assim se não for, mas é que a gente vê muitas situações em que os pais, eles se afastam, vão viver a vida, e você falou que foi trabalhar com conteúdo adulto para sobreviver, teve que entrar na justiça para ter direito ao que já era direito, que é o direito da sua filha de pensão. Então, geralmente, quando acontece alguma coisa, eu falo isso porque eu sou mãe e sou divorciada também. Então, quando acontece alguma coisa com os filhos, sempre a culpa é da mãe, né? E tudo que a gente batalha, tudo que a gente luta para ter ali o sucesso em dar o melhor aos nossos filhos são deletados, entendeu? E eu não sei se isso aconteceu com você, mas comigo, eu vou falar da minha experiência porque eu não posso falar da sua. É que eu queria entender se isso aconteceu. Se depois de todo o acontecido, se você passou por essa situação de ainda ter sido acusada de algo, né? Porque a gente vê muito esse cenário. E aí eu coloco eu como exemplo para não colocar outras pessoas assim. Isso aconteceu com a sua história? Sim, bom, antes de tudo acontecer, já não gostava muito do meu posicionamento, né, pelo trabalho, por ser uma mulher alternativa, enfim, por ser uma mulher livre, né? Então, eu precisei até passar por processos de, tipo, ameaças de, vou tirar a guarda de você, porque você está trabalhando com isso, e não sei o quê. Então, já tentou tirar minha filha de mim por essas questões, por puro preconceito, né? E Tentou ou depois do que aconteceu... Oi? ele tentou ou só ameaçou? Ele ameaçou, e aí eu fui até o conselho tutelar, né? E eu fui tirar minhas dúvidas, falei se isso era possível, enfim, aí me informaram que eu não precisava me preocupar, desde que você seja uma boa mãe, a sua vida pessoal e que não exponha seu filho a riscos, a nada, tá tudo certo. Ele pode tentar o que ele quiser, ele não vai conseguir, porque o importante é você ser uma boa mãe, e depois daquilo eu me tranquilizei. Então, foram Mas muitas ameaças, assim, sobre isso. E depois do acontecido, algumas pessoas me enviaram um vídeo dele, falando que eu cometia alienação parental, que eu afastava minha filha, que meu pai afastou minha filha, que a culpa do que aconteceu foi minha e do meu pai, sendo que isso nunca foi real. Eu nunca afastei minha filha, muito pelo contrário, né? Meu pai, inclusive, toda vez que ela ia lá, você não vai no seu pai, você não vai visitar seu pai. Meu pai sempre falava, a gente sempre comentava, mesmo a gente, né, não tendo essa proximidade com ele, não concordando também, né, porque a gente somos pessoas diferentes, mas isso nunca me fez ser uma alienadora, jamais. Eu não concordo com esse tipo de coisa, então uma acusação muito grave. Ele apagou o vídeo depois, mas eu tenho esse vídeo que conseguiram me enviar. E os pessoal no comentário do vídeo acusando, né, porque a pessoa expõe uma situação, as pessoas acabam acreditando naquilo, e as pessoas comentando, como se fosse uma verdade absoluta, e ele respondendo, é exatamente isso, não, é isso. Então, assim, é absurdo, porque, assim, eu sei da minha verdade, as pessoas que me conheciam, que conviviam com a minha filha, que conviviam com a gente, acompanhava tudo, sabia tudo, assim. Então, eu estou tranquila referente a isso, eu sei que não foi culpa minha, sei que não foi culpa do meu pai, porque a gente fez a tudo que culpa é de quem, precisava ser feito a culpa é como de quem mãe, fez. como avó. Exatamente, exatamente. A culpa, E a as culpa é de pessoas quem querem fez. tirar a culpa de quem realmente cometeu o ato para jogar na mãe, sendo que tudo que eu podia fazer como mãe eu fiz, tudo que meu pai podia fazer como avô, todos os cuidados que a gente precisava tomar, a gente tomou, mas ainda assim as pessoas acusam, apontam, e esse fator, né, do meu passado, da minha história, de como eu me posiciono como mulher, realmente incomoda mais as pessoas do que o que deveria incomodar, que é o crime de fato que aconteceu.
Exatamente. Só um adendo que a gente já vai começar a falar dos criminosos. A sua filha foi assassinada aos 15 anos. O pai podia ter lutado, ele teve 14 anos para lutar. Aí depois que morreu, não adianta querer dizer o que queria fazer ou deixar de fazer, né? Teve até os 14 anos para lutar para ter a filha. Mas aí, depois que a filha foi assassinada, aí quer lutar. Mas aí você quer lutar pelo quê? Para denegrir uma mãe que já está destruída e que cuidou, amou e zelou como pôde da filha até os 15 anos, até o momento que tudo aconteceu? Então é muito cruel, as pessoas, elas estão, infelizmente, eu acho que depois do Covid, as pessoas, em vez de se unirem, elas mostraram realmente quem elas são. Egoístas, maldosas, né? E amor mesmo. Eu não consigo entender se ele existe e aonde está. Porque, assim, se você não está respeitando a mãe do seu filho, da sua filha, você não está respeitando o seu próprio filho. E aí, aonde está esse amor? Já não existe mais a Nicole, infelizmente, ela foi já arrancada de vocês brutalmente. Destruir a mãe é literalmente mostrar que você não tem amor nem pela sua filha que foi tirada brutalmente de vocês. Porque você está destruindo quem gerou, quem amamentou, quem cuidou, quem amou e quem zelou. Então, assim, é triste realmente. Eu sei que dentro de uma dor dessa, parabenizar é algo até destoa um pouco, mas parabéns. Se serve um pouquinho, parabéns por ser uma mãe que lutou para dar o melhor para sua filha como pôde. E aí, o julgamento de quem não tem o que fazer, deixa aí. A Deus dará. Desculpa entrar nesse assunto, é que eu queria realmente entender se aconteceu isso com você. Chegando no dia, na última vez que você conversou com a sua filha, antes dela desaparecer. Só lembrando uma coisinha antes de você falar. A Pitty, ela está distante. Ela está aí quase para ter uma nova menininha aí, uma nova vidinha. Então, se ela passar mal, se não se sentir bem, você pode falar, a gente para a gravação e tá tudo certo, tá bom? Você só nos Tá bom. avisa para a gente não, a gente a gente não continua. Como que foi a última vez que você conversou com a sua filha e momentos antes dela desaparecer? A última conversa que a gente teve, eu lembro que a gente estava fazendo uma videochamada. Nesse momento ela estava na casa dele, né, que foi a única vez que ela foi para lá. E os dois estavam na videochamada e estavam pedindo orientações para fazer uma mechinha no cabelo. E aí eu estava ali orientando, faz assim, medida tal, da água oxigenada e não sei o quê. E os dois super rindo, super brincando, se divertindo, descontraindo. E eu ali vendo toda aquela cena. Então, o que me dói é porque eu não consegui ver sinal nenhum, né? Eu fui tão enganada quanto a minha filha foi enganada, né? Quando Então, você diz os assim, dois, é o namorado que foi o assassino, um dos, e ela. Você viu o eles no vídeo? menino, o menino e a minha filha na videochamada. E os dois ali rindo, brincando, se divertindo, e eu, né, achando que estava tudo bem, porque, né, era só a imagem que ele passava, era de que estava tudo bem, sempre muito educado, gentil, doce, rindo, brincando, ela também super feliz, super confortável ali de estar perto dele. Então, aquilo, você ver aquilo como mãe, você fica até tranquila, né? Você vê, nossa, minha filha está sendo amada, está sendo respeitada, está se divertindo, como todo adolescente, né, deveria. E essa é as últimas imagens e os últimos momentos que eu tenho, assim, de recordação com ela. Em qual momento que as coisas começam
a ficar diferente do normal, da rotina de vocês? Em qual momento que vocês falam, que você e o seu pai falam, tem alguma coisa errada? E aí, num dia depois dessa videochamada, que acho que foi no final de semana, sábado ou domingo, aí na segunda-feira, meu pai relata que ela falou: olha, eu vou na casa dele para buscar as chaves que eu esqueci lá. E até aí tudo bem. Aí a gente achou que ela foi buscar as chaves, só que ela não voltou mais. Não voltou mais. E aí eu e meu pai sempre em contato ali também, ó, e a Nicole, a Nicole, a Nicole. E ela não voltava, aí a gente começou a desesperar, ficar, cadê ela, cadê ela, cadê ela? E aí foi que meu pai foi fazer um boletim de ocorrência, eu pedi para ele fazer, né, porque eu estava em Mococa na época. Então ele fez boletim de ocorrência, eu, minha família toda desesperada lá em Mococa, a gente se reuniu todo mundo, fez vaquinha para eu poder ir para Hortolândia, porque na época estava sem dinheiro. Eu até ia, mas eu ia bem depois para o final do mês para buscar a Nicole. Enfim, naquele desespero, a gente foi correndo para Hortolândia, eu, meu marido, minha mãe, enfim, algumas pessoas da família, a gente foi para Hortolândia e começou a fazer as buscas por ela, porque a gente tinha ido para a polícia falou, depois de 24 horas e não sei o quê. E no meio disso, a gente não pode ficar esperando a boa vontade da polícia, então vamos atrás. Aí a gente foi atrás, foi na casa do pai do menino, da Deixa eu mãe, só, deixa eu só fazer um corte rapidinho. Nós estamos falando de um crime que aconteceu há 8, 9 meses atrás, correto? Isso. E ainda se fala de 24 horas para começar a procurar. Isso não existe, tá? Isso não existe. Saiu fora da sua rotina, saiu fora daquilo que é costume, vocês já podem denunciar e a delegacia tem a obrigação de fazer o boletim de ocorrência e já começar a agir, tá? Não existe isso de 24 horas. É lamentável saber que hoje ainda se fala em 24 horas para começar a agir. As primeiras horas são cruciais, cruciais. Mas era só isso que eu queria falar, desculpa. Imagina. É realmente isso, a gente ficou horrorizado e como a gente não queria ficar esperando a boa vontade deles, a gente fez o trabalho deles praticamente ali naquele momento, né? A gente fez as buscas, rodou todos os lugares, a gente bateu na porta da casa do menino, né? E justamente as pessoas me acusam, falam tanto, mas se eu não tivesse essa amizade, esse contato com a minha filha, eu não saberia nem onde ela estava, o endereço, não saberia nada. Então, assim, a gente foi até o endereço que eu tinha, né, de informação que a Nicole tinha me passado, a gente bateu lá na porta, e aí descobriu que o menino também estava desaparecido. A menina, que até então a gente não sabia da existência dela, mas por eu estar ali no desespero, falar com alguns amiguinhos da minha filha, consegui falar com um amiguinho dela, e esse amiguinho me falou, olha, tem uma menina aí que já foi namorada desse menino e ela não gosta muito da Nicole, então se ela tá desaparecida, toma cuidado, às vezes ela, né, quis bater na sua filha, enfim. E aí a gente entrou em mais desespero ainda. Nisso a gente perguntou para esse amiguinho, mas o que é essa menina? Você tem um contato, tem informações? Aí ele passou o perfil e a gente conseguiu ligar alguns pontos, né? Essa menina, esse perfil, já tinha conversado com o meu marido uma vez, perguntando informações sobre a minha filha, que até então a gente achava que era uma amiguinha dela, e aí a gente foi ligando os pontos, viu que essa menina já estava atrás da Nicole, já queria saber sobre ela, e isso foi em março, quando a menina mandou mensagem para o meu marido, perguntando da Nicole. E Quantos anos essa aí, menina? na época, 14 anos. Hoje ela E, tem 15, na época ela tinha 14. e ele? E aí, ele tinha 17, hoje ele já tem 18. Na época que ele cometeu foi com 17. E aí, no meio disso, a gente descobriu sobre a menina, e aí a gente questionou o pai do menino, aí ele falou, né, que foi uma namorada e tudo mais,
muitas pessoas começaram a relatar também, né, porque como eu falei com muitas pessoas no meio disso tudo, muitas pessoas começaram a relatar, falar que os dois tinham um relacionamento meio conturbado, e aí a gente já começou a entrar em mais desespero ainda, e começou a desconfiar, né, dos dois, porque até então não tinha sinal de nada, não tinha nem nada, o menino era, assim, super gentil, educado, enfim, e a gente não sabia da existência da menina, então quando a gente soube desses detalhes, aí começou a conversar com o vizinho falava que, o menino enterrava animal vivo, os dois brigavam de faca, e não sei o que, aí a gente começou a entrar em desespero. Falei, meu Deus, eles estão com a minha filha, eles fizeram alguma coisa com a minha filha, aquilo já começou a entrar na minha cabeça, já fiquei já desesperada. A gente falou com os pais, o pai do menino ali todo frio, sabe? Porque meu filho some mesmo e fica 3 dias fora, e chegava na porta da casa da menina. Na porta da casa da menina eu não consegui ir, porque eu já estava passando muito mal, foi meu marido e meu padrasto. Chegando lá, a mãe da menina falando a mesma coisa, minha filha some, fica 3 dias para fora, e é normal esse tipo de comportamento deles, e não sei o quê. E aí que a gente ficou mais desesperado ainda, aí começou a vir prints do menino, enfim, algumas pessoas começaram a ajudar a gente nessas buscas, né, e esse print, a gente já começou a falar, não, aconteceu alguma coisa. Porque no print estava falando, aquele print que saiu em várias reportagens falando que ele queria dar uma prova de amor para a menina, né, e essa prova de amor foi a vida da minha filha. Então, a gente ficou uma semana quase uma semana, 5 dias de buscas aí, rodando Hortolândia, Sumaré, Montemor, toda a redondeza atrás deles, e atrás de pistas, atrás de buscas, e nisso a gente deu tudo que a gente conseguiu para a polícia, e aí eles foram os principais suspeitos, né, nisso a polícia começou a fazer, até então, o trabalho deles, depois que saiu na mídia, e depois que a gente deu todas as provas que a gente conseguiu. Era isso que eu ia falar agora. Então, a polícia só começou a agir depois que vocês já fizeram toda a investigação, eles só, na verdade, fizeram as anotações ali, passaram de um papel para o outro. É mais ou menos isso. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Eles, então, eles já tinham a prática de judiar de animais, é isso? Isso, a gente recebeu vários relatos, né, tanto pessoalmente, quando a gente estava lá ali, perguntando para os vizinhos sobre, como pela internet, algumas pessoas que sabiam que eles faziam parte de panelas do Discord, né, porque até então também não sabia. Depois, muito tempo depois, veio uma pesquisadora, inclusive, falar comigo, olha, eu descobri que realmente eles faziam parte de grupos extremistas na internet, esses dois, tá? Existe um relatório feito falando sobre isso, então era realmente um fato, e aí essas pessoas que sabiam, inclusive muitos menores de idade, veio me passar informações. Eles praticavam esses atos já, com animais. Inclusive sobre o Discord, eu acho que a gente até conversou antes, eu falei da Carla Albuquerque, que ela foi uma grande denúncia, ela fez uma das maiores denúncias sobre o Discord, inclusive, você já esteve no Investigação Criminal? Já. Foi uma das primeiras reportagens, assim, que eu fiz, as primeiras pessoas com quem eu falei, e ela realmente é muito maravilhosa, muito querida, muito profissional e muito humana. Então, assim, sou muito Eu grata não a a ela também. conheço. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu sou fã ali do trabalho dela. Vamos ver se a gente consegue aqui ter contatos para que você volte, porque ali eu vejo. Nós ainda, né, nós temos noção que ainda somos pequenos, mas a gente tem contatos e que a gente consegue ajudar, mas que a sua história volte dentro de cenários, né, que nem a Sabrina esteve aqui com a gente, e eu insisti muito para que ela fosse no Beto, eu insisti assim muito, 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 agora ela vai gravar com o Beto, e ela não queria de jeito nenhum, eu falei, não, você tem que ir, porque o Beto vai dar a visibilidade do caso, o caso dela já está praticamente
feito, né? Só precisa de uma assinatura. Já no seu caso, é um caso que você tem uma bandeira e um propósito, não sei se você já pensou nisso, mas gigantesco, né? E como envolve o Discord, eu acho que a Carla é a Carla, que já virou íntima, nem conheço ela pessoalmente, já falo Carla. Eu acredito que você tem que andar de mão dadas ali com ela, porque ela é uma mulher, além de uma estudiosa, ela tem um juridiquês ali perfeito nesse sentido. Então, eu vou, inclusive, assim que sair ao ar, hoje, eu vou enviar já para ela, para que ela te dê como que eu vou dizer, não só a mão, mas todo o apoio ali que ela tem. Acho que é mais do que necessário você ir de novo falar, e enfim. Discord, não sei nem como que ele não é proibido, né? Exatamente. O que acontece naquele lugar é bizarro, é horrendo. Todos os dias. Depois que aconteceu e eu descobri, eu fui pesquisar, enfim. Todos os dias eu estou ali antenada, acompanhando a delegada Liz, a pesquisadora Michele Prado, que foi quem me alertou sobre, enfim, fui em palestras, eu estou adquirindo conhecimento para que hoje eu possa conseguir auxiliar outros pais aí, alertar outros pais, falar sobre, porque é muito importante, gente. Se eu tivesse conhecimento, noção sobre isso anteriormente, com certeza eu teria feito alguma coisa a respeito. Então, hoje a minha missão é passar essas informações e ajudar outras famílias, outras meninas, porque as maiores vítimas, infelizmente, são meninas e animais, e todos os dias, são centenas de menores de idade, muitos menores de idade envolvidos nisso, cometendo crueldades contra animais e contra meninas, automutilação, enfim, coisas bem pesadas. Vamos deixar mais uma vez o apelo aqui para a Carla voltar a chamar você ali para estar ao lado dela, e acredito que vocês duas podem fazer aí um projeto maravilhoso juntas. Acabou de vir aqui na minha cabeça algo nesse sentido, mas acredito que o projeto, se vocês sentarem ali, vocês têm um projeto gigantesco e maravilhoso e valioso aí pela frente. Mas enfim, agora eu vou querer que você me conte quando você descobriu. E aí vai no seu tempo, tá bom? E como foi descobrir tudo que sua filha passou. E se você puder nos relatar o que a sua filha passou, tudo bem. Se você não quiser, tudo bem também. Bom, é difícil, sempre é difícil falar sobre, porque é uma coisa que foi extremamente brutal, cruel, horrenda, mas hoje eu tento ter força de alguma forma para justamente ficar de alerta, né, para outros pais, para outras famílias, outras meninas, para outras mulheres, enfim. Feminicídio brutal que aconteceu com ela. Ela foi espancada, a causa da morte foi, né, a pancada na cabeça, que foi muito forte. Então, ela teve aquela, não lembro o nome agora, uma anemia que foi tão profunda que no próprio espancamento ela acabou falecendo. E aí, assassinada, né? Falecendo. E aí, depois disso, ela foi muito esfaqueada. Ela ficou irreconhecível de tanto que ela foi esfaqueada, principalmente na barriga. Nas costas dela, os dois escreveram a sigla de uma facção criminosa para poder despistar a polícia, para tentar culpar essa facção. E depois foi brutalmente esquartejada. E aí que entra também a questão dos novos indícios que a gente descobriu, das outras possibilidades que existem, né? Porque surgiu alguns áudios de alguns familiares, e a gente tem esses áudios, inclusive fiz uma queixa-crime em novembro, para abrir o processo, já que o processo foi fechado na época, para abrir um novo processo, porque são acusações muito graves,
Possivelmente pode ter aí um envolvimento do pai do menino no esquartejamento, né? Então ela foi esquartejada. Até então a gente achava que era pelos menores, mas com esses novos indícios, com esses novos áudios aí que a gente tem, existe a possibilidade de ter a ajuda do pai do menino e jogaram os pedaços no lago, né? Então, esse tempo que ela ficou desaparecida, os pedacinhos dela estavam todo lá no lago, próximo à casa onde os dois moravam, porque os dois moravam próximos, os menores. Enfim, e aí foi quase uma semana desse desespero. Quando eu descobri, eu já estava esgotada. Eu fiquei todos esses dias de busca sem me alimentar. Eu lembro que a única coisa que eu consegui engolir foi um golinho de refrigerante, porque todo mundo preocupado comigo, come alguma coisa. E eu só lembro de, para não ficar sem nada no estômago, eu tomei um gole de refrigerante. Foi a única coisa. Eu já tinha emagrecido muito, eu já estava delirando, porque eu não dormia. Minha mãe me deu calmante ali para eu tentar né, no meio do desaparecimento dela. E aí, foi no dia 18 de julho de 2025, quem estava no local era o pai dela, meu marido e o meu padrasto. E aí acharam um corpo no lago, os pedaços, aliás, e me informaram que encontraram pedaços, mas não, até então a gente não sabia se era ela, porque estava irreconhecível. Irreconhecível. E aí, dentro de mim, quando me falaram aquilo, eu falei, é minha filha, é minha filha, é minha filha, é minha filha, entrei em desespero. Eu não conseguia nem levantar da cama, eu estava deitada, me tremendo, passando mal. E não dá para explicar o sentimento, não dá para explicar. Eu só gritava, chorava, surtava, e todo mundo tentando me acalmar, e todo mundo chorando junto, todo mundo desesperado junto, e ao mesmo tempo tentando me socorrer. Mas quando de fato veio a informação, meu marido veio para mim, coitado, ele não sabia nem como passar isso. Aí eu virava para ele e falava, é ela, né? É ela, né? E infelizmente é ela, porque o pai dela foi reconhecer, né? Tentar reconhecer e de fato era ela. E aí foi esse caos, foi muito difícil, assim, só de voltar nesse dia, realmente E tenebroso, assim. em qual momento que vocês descobriram que era o namoradinho dela, junto com era o assassino namorado dela, que até então você não sabia, mas essa ex-namorada que não era ex, então, na realidade, né, juntos, em qual momento que você descobriu que realmente era esses 2? Então, desde o começo ali que a gente começou a descobrir os prints, né, das conversas ali, que ele falando que queria dar uma prova de amor para ela, a gente já desconfiou de que seria ele, né, Eu e vou dos de novo relatos que eu vou de novo te interromper. Deixa o telefone do jeito que você deixou agora, porque agora o seu som tá saindo bem melhor. Que antes, às vezes, tá. ficava um pouquinho abafado, agora você deixou de um jeito que o som saiu perfeitinho. Pode continuar. E, enfim, nesse tempo de busca que a gente estava por ela, a gente já estava desconfiado que era eles, e quando a gente deu as provas para a polícia, eles falaram também, os principais suspeitos, porque eles desapareceram também, e tem esses prints falando sobre dar prova de amor para a menina. Mas, de fato, a gente descobriu depois que achou o corpo dela, né? Porque a polícia já estava indo atrás deles, já estava descobrindo aí a fuga deles, enfim, indo atrás. Eles foram pro Paraná, que a avó, os familiares ajudaram eles a escaparem aí. E até então o objetivo deles era ir para fora do país, né? Mas chegaram até o Paraná e aí a polícia
conseguiu pegar aí a tempo, não demorou muito para conseguir pegar, por causa dessas provas, desses prints, enfim. Então, a família estava ajudando os dois criminosos, que a gente não está falando de idade aqui, a gente está falando de dois criminosos, né? Eles esfaquearam, torturaram a sua filha de todas as maneiras que eles puderam. Eles esquartejaram a sua filha e a família, mesmo assim. Como que essa família dorme? Você dormiria, Lucas? Com um cara desse dentro da sua casa? Como que essa família dorme com ser humano? É triste falar um ser humano, mas é só um ser humano mesmo que é capaz de fazer isso, que nem bicho faz isso. Como que eles conseguem ter uma pessoa desse nível perto e ainda ajudar? Alguma coisa tem errado com essa família. E aí é onde... E aí é uma coisa onde eu vou entrar, que se você não concordar com o que eu vá falar, tá tudo certo também. Mas assim, eu tive acesso a algumas informações, deixando claro, a PIT não me enviou o processo, tá? Isso, deixando isso muito claro, é um processo que está em sigilo, mas a gente acaba tendo acesso, porque a gente tem que ter acesso a algumas informações para que a gente possa fazer o podcast, principalmente. Eu vou ser bem sincera, a gente teve aqui uma convidada que veio, mentiu muito, e eu comprei a briga e depois eu descobri que era tudo mentira. Então hoje eu vou atrás de saber tudo. Então eu fui atrás, eu tive acesso. E assim, quem tem acesso a tais fotos e quem tem acesso às informações que estão ali dentro, é surreal. Surreal. Então, assim, você imaginar que dois escroto, que eu vou falar desse jeito, não tem como falar de outra maneira, daqui a pouco eles estão livres, leve e solto, de ficha limpa. Ele já está com 18 anos, o menininho, o inocente, que teve um comentário no post. Você viu o comentário no post? Eu até fiz um stories falando do post de hoje. Vi. Eu queria saber quem que é aquele ser humano. Porque, graças ao bom Deus, as pessoas hoje são protegidas por uma tela de celular. Porque eu sou uma pessoa que eu não agrido ninguém, mas o meu gogó e a minha boca, ela funciona. Eu queria essa pessoa frente a frente comigo. Porque essa pessoa teve a capacidade de, no post do podcast de hoje, e falar, coitado do menino, é justo ele ter que passar o resto da vida dele por causa de um erro, um ser humano. Ele esquartejou. Antes de esquartejar, porque eu não estou desmerecendo o que aconteceu, mas o esquartejamento, ela já não estava mais ali. Tem um peso menor, porque depois que morre, o peso é menor, né? Tanto que todo mundo, para ocultar cadáver, todo mundo aceita, né? O resto, o que vem antes, ninguém aceita. Então, assim, ela já não estava mais ali, eles já tinham tirado a vida dela. Mas ela recebeu inúmeras facadas. Inúmeras. Essa menina sofreu viva. Aí vem um idiota e comenta na página: que dó do menino, leva pra tua casa, faça um jantar pra ele, daqui a pouco ele tá solto, tá com dó, leva pra casa, dorme junto, na mesma cama. Mas faz assim, na hora que você for dormir junto, compra uma faca tramontina, coloca tudo do lado da sua cama, mas eu quero que você durma tranquilamente. Você é uma idiota que comentou no meu post, uma idiota. Eu fiquei tão revoltada que eu tenho que gravar um stories. Eu fiquei revoltada. Então, assim, daqui a pouco, esse maldito vai estar solto. E ninguém tem que respeitar a imagem, né? Tem que respeitar. Eu não sei onde está o seu celular, mas ele está fazendo um barulhinho. E aí depois o povo vai falar que é do podcast. Gente, não é do celular da Pitty. Esse, né, que eu já falei, vai estar solto. Ninguém sabe a cara dele. Quer dizer,
Se você procurar na internet, vocês acham, por favor, dê Google, vão procurar na internet. Tá lá, é público que está na internet, vão lá. Porque já sua filha pode estar namorando com ele. Já você pode estar chorando igual a Pitty. Então vão lá, dê um Google, vão procurar a cara desse indivíduo, entendeu? Porque com 17 anos, ele fez isso sem mexer com 20. Livre, leve, solto, protegido pela lei. O que esse ser humano vai fazer, não é mesmo? Aí, eu vi as fotos, eu vi algumas coisas, e aí é onde entra o meu questionamento. Por mais que eles já tenham enterrado bichos e tudo mais, eu não acho realmente que eles estiveram ali sozinhos. Eu sei que é cruel o que eu vou falar, entendam, e, por favor, me julguem dentro do que eu estou falando, para não tirar do contexto. Mas você enterrar um bichinho, é uma coisa. Mas vocês torturar e esquartejar um ser humano é diferente. É bem diferente. Por mais que você entre lá naqueles Discord da vida, por mais que você tenha vídeos, porque nesse Discord, nesse maldito Discord, eles ensinam a fazer tudo isso. Eles ensinam você a matar, eles ensinam você a esquartejar, eles ensinam você a abusar, eles ensinam tudo nesse Discord. Eu não sei como que falam tanto do ECA, falam tanto do Instagram, mas não proíbem o Discord. O Discord, eles têm tudo ali. Você quer aprender como fazer tal coisa? Vai lá no Discord e tem grupos ali que te ensinam a fazer. Mas ensinar a fazer é uma coisa. Fica de bolo. Eu vou te ensinar, no bolo não vai ficar igual. É onde eu acho que realmente tem uma outra pessoa junto. A minha primeira formação foi em enfermagem. Existe corte que você faz com sabendo o que você vai fazer. Então, você sabe exatamente qual articulação que você é mais prático. Você tem uma habilidade. E aí, por coincidência, num dos áudios, existe ali uma informação que o pai do menino também fez enfermagem. Não sei se foi técnico, não sei. Lembrando, já existia um esquartejamento bem conhecido de uma técnica em enfermagem. Eu sempre que a do IOC lá, sempre esqueci, não é Elise, não, Matsunaga é a outra. Elise, Matsunaga, a Elise, que ficou com o IOC. É Matsunaga, isso mesmo. Ela tinha uma habilidade, ela demorou a noite toda, ela limpou, tal. Gente, custo eu acreditar que uma idiota de 14 anos e um idiota de 17, o de 17 eu acho que até vai, mas o de 14 anos tenha feito tudo sozinho. E aí, quando vem pra mim que o pai desse menino fez a enfermagem e que existe ali uma pessoa que diz que ele compensou estar ali naquele momento, agora, aonde eu quero chegar? O que a polícia fez em relação a essa confirmação dessa pessoa que está nos autos? Isso daqui não é nada que eu estou falando aleatoriamente. A questão dos cortes que eu vi, a questão de tudo que eu vi em relação à sua filha, eu para mim, na minha pouca experiência, porque eu não atuei, né? Como enfermeira, eu não quis atuar. Mas, enfim, estou informada. A minha pouca informação, ali tinha um conhecedor. Não creio. Porque, assim, você tem toda essa maldade. Na hora do vamos ver, as coisas são diferentes. Cara, sei lá, você vai passar mal. Querendo ou não querendo, são dois idiotas imaturos, em alguns sentidos. Entenda que quando eu falo imaturo, eu não estou minimizando. Eu estou querendo dizer é que eu não quero fazer uma comparação por respeito à tua filha. Mas, assim,
Eu vou fazer uma comparação para o público entender, mas de momento nenhum é desmerecer a tua filha ou comparando a tua filha, tá? Por favor, se você não gostar da comparação, você fala, Camila, para de falar. Mas eu vou dar um exemplo básico, que é o que eu consigo agora nesse momento. Quando você vai fazer um frango, você tem que tomar alguns cuidados, porque senão você vai quebrar a parte errada. Eu não consigo até hoje desossar um frango sem quebrar. Mas tem gente que consegue. E essas pessoas que conseguem, é porque tem alguma experiência. É porque não fez uma vez só. Porque tem uma habilidade, porque tem um conhecimento. Eu não posso falar palavrão. De 14 anos, não tem essa habilidade. Gente não é bicho. Gente é gente. É diferente. E quando você olha nesses discordes da vida ensinando a fazer alguma coisa, geralmente ali as informações estão muito mais para adultos do que para criança. E o corpo de uma criança não é o corpo de um adulto. Então me leva a crer com muito mais certeza. Isso porque eu estou falando que eu não tenho essa experiência. O que a polícia fez com essas informações? Como que está esse cenário? Absolutamente nada, porque desde que pegaram os menores, eles simplesmente encerraram o caso. Assim, seu telefone rápido, tá seu telefone tá ligado? O Pete, não dá para te ouvir. O seu telefone tá com o fio ligado? Não, ele tá, né, como se estivesse batendo um vento ou algum... Você tá segurando do lado do microfone? Não, do microfone não, tô segurando em cima. Agora ficou bom. É que tem um ruído aí, não tem? Agora o som ficou melhor. Agora o som ficou melhor. Pronto, vamos só voltando, eu vou pedir para que você repita, para quem conseguiu entender, ok, para quem não conseguiu, vou pedir para que você repita. Diante de todo esse cenário que eu relatei, o que a polícia fez com todas essas informações protocoladas já? A polícia não fez absolutamente nada. Faz desde novembro, desde os dias 6 de novembro que a gente entrou com a queixa-crime, né? Com esse novo processo, já que eles encerraram o caso lá no começo, não investigaram tudo direito, acharam assim, pegamos o menor, então acabou, né? Aí a gente conseguiu outra advogada, com essa advogada a gente fez uma queixa-crime, e com essas novas provas, né? Com esses áudios, enfim. E a gente está até hoje esperando, aguardando alguma resposta, alguma coisa, e nada, né? Isso traz também muitos questionamentos. Por quê? Por que será que não abriram até hoje? Já faz, ó, quanto tempo já faz, né? Se desde o dia 6 de novembro a gente entrou com um novo processo, desde o acontecido, que já fazem quase 9 meses, encerraram o caso, e nada foi investigado direito, nada foi feito direito. Tem a questão dos grupos extremistas, por que, né, isso poderia dar uma pena maior para eles, e por que isso não foi visto? O amigo que abrigou eles, a avó que levou eles, né, até o Paraná, enfim, a questão do pai, questão da mãe, informações que passaram, enfim, foram cúmplices de alguma forma, e por que nada foi feito, nada foi investigado como deveria ser, né? Por quê? E aí a gente deixa a pergunta para o Ministério Público, a gente deixa a pergunta aí para o Guilherme Derrite responder, porque ele sabe do seu caso, você já chegou a tentar ali falar com o governador, com o Tarcísio, você tentou falar alguma vez com o Derrite, você tentou alguma vez, não sei, se te orientaram também a ir para Brasília, falar com a senadora Damares, que é dos direitos humanos, com a Mara Gabrilli, que é dos direitos humanos. E aí? Ninguém vai fazer nada. Desde o acontecido, eu tenho lutado com todas as minhas forças, assim, para marcar políticos, pessoas influentes, polícia, enfim, todo mundo. Eu peço o pessoal da internet que me ajuda bastante, né, para marcarem, para falarem, para comentarem, enfim, fazer aquela pressão. Inclusive, fiz, né, o projeto de lei lá para tentar ajudar em alguma coisa, né, porque eu sei que minha filha eu não vou ter mais de volta, mas poder ajudar outras meninas, outras mulheres.
Enfim, eu tô fazendo de tudo que eu posso, correndo para todos os lados, pedindo ajuda para todo mundo que eu posso. O pessoal, né, quem mais tem dado apoio, força aí é realmente a população, as pessoas, a força coletiva, né? Então, tudo que eu falo, eles estão lá comigo, pressionando, cobrando, marcando influenciadores, marcando políticos, enfim. A gente tem feito de tudo, mas ninguém tem dado muito ouvido aí. Me fala uma coisa, como que foi essa questão da investigação, eh, do delegado, ele está investigando, como que tá só esse caminhar aí? Nada, não está investigando, não abriu ainda a queixa-crime, e é isso que está deixando a gente, assim, questionando por quê? Será que é alguma coisa comigo? Será que tem alguma coisa a ver com o meu passado? Será que... Não sei, não sei, faz a gente ter vários questionamentos. Por quê, meu Deus? Por quê? Sabe? Olha, É Pitty, uma menina inocente e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu entro em desespero toda vez que eu penso que ninguém está fazendo nada, que eu tô, às vezes eu me sinto gritando sozinha, porque não, ninguém faz nada, ninguém faz, e eu fiz tudo o que eu pude, eu vou atrás de advogado, Ministério Público, tudo que eu posso, polícia, quantas vezes já fui, bati na porta, e nada, ninguém me dá uma resposta. Quando falam, porque já foi encerrado, porque é de menor, porque não sei o que, cada hora uma justificativa, e ninguém faz nada, ninguém abre esse processo, não, e mas o eu pai fico não é de menor, assim, o pai não é de hã? menor. O pai não é de menor. Na realidade, a gente está Não, falando de é, novas, né, isso, informações, mas desde lá do começo da questão dos menores, já não fizeram nada, agora também não fazem nada com a questão do e aí pai. eu vou fazer, eu vou ter que fazer aqui uma colocação. E você falou assim, não sei se é por causa do meu passado. O que que tem a ver o teu passado? É o que eu falei logo no começo. O teu passado tem a ver o quê com o crime? O delegado, o Ministério Público, e seja quem mais esteja envolvido, tem nada a ver. O que tem a ver é o passado de quem matou a sua filha. O que tem a ver é quem está envolvido com os criminosos. Agora, o teu passado vai incomodar quem? Só se for um mal amado ou uma pessoa que te desejou, minha filha, porque o teu passado só pode incomodar para quem tem algum interesse em você, ou para te prejudicar, ou para te prejudicar. Não tem outro sentido. Então, assim, custa para mim acreditar que a nossa justiça está olhando para o passado da, da mãe da vítima. Que hoje a vítima é você, Pete. Você está viva. Hoje você é uma vítima viva. Então, custa para mim Exatamente. acreditar que o Ministério Público não está fazendo nada. Para mim, eu consigo imaginar que eles não estão fazendo nada porque eles não querem trabalhar mesmo e pouco importa para eles o que está acontecendo na justiça. Para mim, eu consigo ver desse jeito, porque por que o Ministério Público, por que o delegado não quer investigar? Agora, se tem Exatamente. alguma coisa a ver com o teu passado, aí eu posso dizer, existe algum promotor aí interessado na tua vida ou existe algum delegado aí interessado na tua vida. Agora, não, não creio que seja isso. Porque o que tem o seu passado de criminoso? Você já matou alguém, Exatamente, Pete? e aí fica traz um questionamento para mim, eu fico, porque tantas pessoas julgam, falam e fazem, às vezes, a gente até duvidar, né, faz a gente questionar: "Meu Deus, mas É será que é isso? fácil Será você que..." não O duvidar. Você já que matou é? O alguém? que é? Então, Oi? você já matou alguém? Você já matou alguém, Pete? Nunca Você já cometi roubou? crime nenhum, sou uma mulher justa, honesta, sempre fiz tudo correto na minha vida, e isso é um julgamento moral, se existir esse julgamento, né, porque realmente Mas como aí, mãe eu fiz o meu papel e estou aqui qual o implorando, julgamento moral? gritando. Qual o Oi? julgamento moral? Qual o julgamento Esse moral? julgamento moral em cima da minha aparência, em cima do que eu já trabalhei. Mas a justiça, ela tem uma régua da justiça. E na justiça, o que você fez ou deixou de fazer da sua vida, desde que não infrinja a lei, não tem nem que ser colocado em pauta. Então, se o delegado, se o Ministério Público, se um promotor, se um juiz, eu estou dando exemplo aí de todos, tá? Estou dando um exemplo geral aí de todos que estão
na questão jurídica, está incomodado porque você era uma mulher que trabalhava com conteúdo adulto, eles estão incomodados por quê? Por quê? É um... É por isso que eu Eu, faço eu um vou, eu, vou, eu, apelo. vou, eu vou falar aqui do delegado, porque eu não vou falar de promotor, porque existe vários promotores ali no caso. Mas aí eu vou falar do delegado, e aí ele que entenda que isso é só uma colocação que eu estou fazendo, ele que entenda, né? E aliás, eu não estou nem citando nomes. Mas se eu, aliás, eu estou estudando para, né? Não vou advogar, entrei na faculdade para advogar e não quero advogar. Quero ser delegada porque os erros jurídicos começam ali, no inquérito. Então, se o delegado está com um crime como esse, hediondo, e ele está preocupado com a mãe da vítima que faz conteúdo adulto, ou ele queria ser você ou ele queria você. Porque não dá, não tem, não, você não entra nesse cenário a não ser como vítima. Não existe cenário para você. Você não tem papel aí. O seu papel é uma vítima, é uma sobrevivente, porque uma mãe que perde um filho, ela sobrevive, ela não vive mais. Ah, mas ela tá grávida, tá vivendo. Gente, ela não, ela tá viva. Mas eu tenho certeza que a sua batalha dia após dia é para se manter viva. Então você não vai deixar de viver Exatamente. dentro do cenário que hoje que você vive. Mas eu não consigo ver lógica a não ser a falta de vontade de trabalhar. A população, a sociedade realmente ter esse preconceito, a sociedade, tudo hoje para a sociedade é política. Então hoje todo o cenário é porque a pessoa é de direita ou a pessoa é de esquerda. Então, assim, a sociedade está perdida, né? Olha esses marginais aí, esses assassinos. Tiveram o acolhimento da família. Deus me livre eu acolher uma pessoa que esquartejou outra pessoa. Nunca, nunca. Se estiver passando na minha rua, eu já saio ou correndo ou vou me esconder. Mas colheram. Então, assim, eu não consigo entender mesmo, né? Com provas tão cabais que vocês já protocolaram, a justiça não fazer nada. Então, o nosso governador ele tem que fazer alguma coisa, fiscalizar, porque é papel dele também. O DERIT. Aliás, é a segunda vez que eu falo do DERIT aqui. Semana retrasada a gente falou dele também. Então, assim, eles estão... Eu não sei, é que eles estão em campanha, né? Então, assim, ei, o lugar de vocês não é na televisão. O lugar de vocês não é tirando fotinho. Travou nossa internet. O lugar de vocês é trabalhando, é agindo e exercendo aquilo que vocês se propuseram e aquilo que a gente também colocou vocês ali. Quem paga o salário de vocês, quem paga é essa mãe. Essa mãe, ela paga o salário de vocês. É o mínimo que vocês podem fazer, é trabalhar. Porque luxar com o dinheiro que a gente paga, vocês já luxam. Tem os melhores carros, segurança, a melhor casa, as melhores viagens. Vocês têm todos os luxos que nós pagamos. Não é o trabalho de vocês só, não. Porque trabalho vocês não estão fazendo. Então, por favor, quem estiver assistindo aqui o nosso podcast, marque bastante aí o governador Tarcísio, marque bastante ele, para que ele saiba que ele tem que trabalhar, e muito. Marque o DERIT, que é a segunda vez que a gente fala dele aqui, ele está precisando trabalhar, sentar a bunda no gabinete dele, entendeu? Porque não é viajando que ele vai resolver. Não é dentro de um avião, de um jatinho, que ele vai resolver algum problema, entendeu? Então ele tem que sentar a bundinha dele, dentro do gabinete dele, e trabalhar. Campanha, palestra, é muito legal. Mas eles não são atores, né? Eles não são palestrantes, não. Eles não estão lá para palestrar. Eles estão para cuidar do povo. Exatamente. Então, vamos marcar, pessoal. Não só aqui no chat, mas nos comentários. Marquem. Vamos cansar de marcar. DERIT, põe para trabalhar. Põe para trabalhar ali o Tarcísio, senadora Damares, senadora Amara Gabrilli, que são todos os direitos humanos. Existe uma mãe que perdeu a filha da maneira mais cruel. Agora, faça você seu apelo também. Eu já aqui botei a minha boca aqui, mas você faça mais delicada.
Pessoal, por favor, marquem todo esse pessoal, Ministério Público, Polícia Civil de São Paulo, o Derrite, Damares, Mara Gabrilli, enfim, o Tarcísio, o governador, vamos marcar todos os políticos possíveis que a gente puder, mas principalmente eles, porque a gente precisa, eu faço um apelo aqui do fundo do meu coração, a gente precisa resolver isso, a gente precisa que, né, a polícia faça o seu devido trabalho, investigue isso, porque a gente precisa descobrir a verdade de fato, se realmente for isso, pegar esse pai, né, se realmente for, então assim, a gente precisa que faça o seu devido trabalho, porque isso não pode ficar parado assim, é muito injusto, é muito cruel, é como matar minha filha pela segunda vez, então, por favor, eu peço, imploro para vocês ajudarem, marquem eles muito, me ajudem, por favor. É isso aí. E eu peço novamente para que não esqueçam de marcar muito, muito, porque tem que chegar neles, porque eles têm que trabalhar. Já que eles querem fazer campanha, faça a campanha ajudando quem precisa. Olha que coisa. Tem algo melhor do que você prometer? É do que você mostrar. Então, senhor Guilherme Derrite, vamos lá. Mostra que realmente vale a pena você estar aí. Mostra, mas mostra trabalho feito. Porque promessa, né, não adianta. Antes da gente encerrar, eu vou querer que você me fala o que você falaria para o seu bebê que está aí por vir. Como que você iria contar quem era a Nicole? É difícil, mas eu acho que eu mostraria tudo que eu tenho dela, para que ela visse, sabe, todos os vídeos, todas as fotos, dizer que ela teve uma irmã incrível, uma irmã que cuidaria, que amaria ela, que protegeria, como ela protegia, amava e cuidava do meu filho, o Apolo, meu menino de 6 anos, né, porque ela sempre foi, ela era grandiosa em tudo, né, grandiosa, extraordinária, um coração, assim, maior que o mundo, ela protegia e cuidava das amigas, da família, sempre muito apegada às pessoas. Então, assim, com os irmãos, ela tinha esse cuidado, ela teria esse cuidado, né, com a Dominique, que está aí para chegar, e ela tinha esse cuidado com o Apolo, com o outro irmãozinho dela, por parte de pai, o Henry. Nossa, meu filho, se ele tivesse vendo um desenho, assim, um desenho um pouco que tem violência, alguma coisa, ela já ia, tirava, colocava um desenho educativo, ó, não pode assistir isso. Ela era muito mãezona, sabe, também, muito cuidadosa. Então, é dizer para minha filha que ela ia ter que ela tenha, mesmo que ela não esteja mais aqui, mas que ela tenha esse espelho, essa inspiração, porque a Nicole foi uma irmã mais velha e vai continuar sendo pela eternidade, uma super irmã mais velha, uma super menina, inteligente, que lutava pelo que acreditava, lutava pelos sonhos, que sonhava grande, que era muito humana. Nossa, ela não podia ver um animal sofrendo, sabe? Ela se preocupava com a natureza, com o futuro do mundo, sabe? Ela era uma menina que, se ela tivesse aqui, ela ia construir um mundo e um futuro muito grandioso, muito grandioso. Eu tenho um orgulho dela, assim, de falar, porque eu presenciava a todo momento quanto ela era humana, então que ela seja esse exemplo para minha bebezinha, meu filho menor, para o Apolo, e que eles saibam a irmã extraordinária que eles tiveram, e que ela seja essa inspiração para eles, para o resto da vida deles. Pete, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada mesmo por você aqui estar com a gente contando. Espero que esse podcast, esse nosso bate-papo, chegue em quem precisa chegar. Que esse bebezinho lindo que está chegando, é uma bebezinha linda, né? Que está chegando, venha com muita saúde e vai ser um recomeço na vida de vocês, tenho certeza, porque criança é bênção, né? Então, vai ser um recomeço, uma nova esperança para que você tenha força para continuar seguindo e lutando por justiça pela sua filha, pela Nicole. E
um recado que eu senti de dar agora para os pais, né? O pai da Nicole e o pai do seu outro filho. Que eles repensem que se eles amam os seus filhos, que respeitem a mãe dos seus filhos, que é o primeiro passo para você mostrar respeito e amor pelo seu filho, é respeitando quem gerou. Então, respeite. Porque a gente não pode pisar naquilo que já está quebrado, é cruel. Então, todo mundo sofre. Eu creio que o pai da Nicole também, obviamente, ele perdeu uma filha, né? Não tem como dizer que ele não sofre. Sofre. Só que quem viveu 15 anos lutando de todas as maneiras para dar o melhor foi a mãe. Foi a mãe. É a mãe que teve que arrumar uma alternativa de trabalho por amor à sua filha. Porque a mãe teve que lutar na justiça para ter direito à pensão. Então, se o seu coração não doeu para você dar a pensão em vida, não é agora que ela não está mais presente de corpo com a gente que você vai querer destruir alguma coisa. Então, para esses pais terem noção que os familiares desses pais, se não tem noção também, acabam tendo, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência. Né? Coloca a mão na consciência. Gente, ela já tinha 15 anos. Ela podia decidir já o que ela queria ou não. Não era mais culpa da mãe. Então, por favor, gente, vamos parar de pisar em cima do que já não tem, do que já não tem nada além de ter que sobreviver. É isso. Obrigada, Piti, de coração mesmo. A gente vai se falando. Qualquer coisa que você precisar, você grita, você tem meu WhatsApp, que se eu puder, eu vou fazer. Agradeço de verdade pelo espaço, pelo carinho, pela humanidade acima de tudo, porque eu acho que é uma coisa que tem faltado muito nas pessoas ultimamente, principalmente em profissionais, né? As pessoas que trabalham com mídia, nas redes sociais, influenciadores, muita gente acaba usando da nossa dor e vê que existe essa humanidade em você, no seu trabalho, e que você realmente quer ajudar as pessoas e faz de tudo por isso. Então, eu agradeço do fundo do meu coração por esse profissionalismo e essa humanidade, e pelo espaço. Obrigada. Obrigada, Piti. E se existem novas provas, não é opção ignorar. É obrigação investigar. Ministério Público do Estado de São Paulo, Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Porque ignorar os fatos não é justiça. É fazer a verdade morrer pela segunda vez. Porque entender sobre um crime é um passo para combater. Tchau.